Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar um versículo que se encontra em Jonas, capítulo 4, versículos 9, 10 e 11, que diz o seguinte: E Deus disse a Jonas: Fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem em ficar irado até a morte. Versículo 10: E disse o Senhor: Tu tivesses pena da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite pereceu. Versículo 11: E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Bom, esse versículo 9, 10 e 11 do capítulo 4, certamente você já ouviu a história de Jonas, que é aquele profeta que desobedeceu a Deus, que ele não quis profetizar sobre a cidade de Nínive, e aconteceu tudo o que aconteceu. Caso você ainda não saiba sobre a história de Jonas, eu te aconselho a ler, é uma história muito interessante. Mas a princípio a gente vamos ficar nesses versículos 8, 9 e 10. O que Deus quis dizer a Jonas por conta desses versículos? Jonas ele ficou irado com Deus porque Deus poupou a cidade de Nínive, porque Deus viu que todos na cidade haviam arrependido de seus atos. E antes disso, e antes de Jonas chegar à cidade, eles não sabiam discernir nem qual era a mão direita e qual a mão esquerda, né? Então Deus o poupou. E o Jonas ficou irado por conta disso. Então Deus fez nascer uma aboboreira para dar sombra para o Jonas, enquanto ele estava fora da cidade. E o Jonas se alegrou muito com isso. E no outro dia, no dia seguinte, Deus fez essa aboboreira morrer, deixando o Jonas irritado. E foi por isso que Deus questionou o Jonas. Por que você se compadece com uma árvore que você não fez crescer, você não a plantou, você não a cultivou, você não fez nada por ela? Por que você se irrita por ela ter morrido e não se compadece com uma cidade inteira? Porque foi Deus quem criou os homens. Deus viu a cidade de Nínive nascer, as pessoas crescerem, as pessoas, todo o comportamento delas, Deus acompanhou. Então Deus teve compaixão após elas se arrependerem. Foi nesse questionamento que Deus fez Jonas pensar. E é nisso que a gente tem que pensar também. Por quê? Jonas estava irritado por conta de tudo que ele passou para ele poder chegar até Nínive e profetizar. E simplesmente Deus perdoou. Só que Jonas passou tudo o que ele passou por escolhas dele. Porque ele acreditava que ele não deveria ir porque Deus iria perdoar. E fez uma escolha que trouxe muito sofrimento a Jonas e também as pessoas que estavam no barco com Jonas. Trouxe muito sofrimento para todos, uma decisão errada. Quantas vezes nós tentamos basear as nossas decisões tomando como exemplo a vida do outro? Na própria palavra diz, o sol nasce para justos e injustos. E outra, não tem como você saber, você está procurando saber através de fotos que são postadas em redes sociais. Às vezes a pessoa está conversando com você e sorrindo, e à noite, no quarto dela, ela chora por algum problema que ela está passando. Para de tentar basear as suas decisões na vida dos outros. Baseie as suas decisões na sua vida. É a sua decisão que pode abençoar ou destruir a sua família. É a sua decisão que pode destruir ou abençoar o seu casamento. É a sua decisão que pode fazer o seu filho seguir no caminho certo ou no caminho errado. É a sua decisão que trará consequências para a sua vida. Baseie a sua decisão na vontade de Deus e não no que você acha que Deus está fazendo na vida dos outros.